Alô, bom dia, irmãos. Vamos orar, então. Pai querido, obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente. Peço a Tua bênção, Senhor Jesus, sobre isso tudo que faremos hoje. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor esteja me usando para levar a Tua palavra, Pai. Que esta palavra seja uma palavra de edificação, de crescimento e de sabedoria para as nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, enquanto nós assistíamos o culto, eu não pude deixar de anotar e gostaria de começar a nossa aula de hoje falando sobre dos versículos que o pastor nos apresentou no sermão de hoje. E ele disse que toda verdadeira sabedoria é proveniente de uma vida que teme ao Senhor. E nós vamos, então, com essa verdade, ministrar esta aula de hoje exatamente com esse foco. Que é para cá, né? Bom, para a gente começar, nós primeiro já vimos, e o pastor Weber tem nos apresentado, e a cada aula que a gente aqui está, nós voltamos um pouquinho naquilo que nós já aprendemos até aqui. E nós já vimos, e ali tem uma pergunta: a salvação é resultado do Espírito Santo na vida da pessoa? A nossa resposta é que sim, E a nossa resposta é que sim, porque o homem não pode salvar a si mesmo. Nós já vimos isso lá na nossa aula, quando nós deparamos aqui naquele estudo de depravação total, porque assim é o nosso ser. Então ali tem algumas referências bíblicas dizendo que o homem não pode salvar a si mesmo. Começa lá em Romanos 3:23. Mas a salvação é uma obra planejada e executada pelo Espírito Trino de Deus, formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ali está o Pai, com a sua promessa lá em Gênesis 3:15. Bom, mas o nosso estudo de hoje, a gente vai exatamente abordar o Espírito Santo. Ele continua a obra, gerando a fé que salvifica, convencendo-nos dia após dia sobre a nossa condição de pecado. Isso está lá em João 16:8. Vamos abrir então? João 16:8. A palavra do Senhor assim nos diz: a missão do Consolador, é o título. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E assim por diante. Então a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós somos incapazes, nós não temos força de sozinhos fazer nada por nós mesmos. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, e o Espírito Santo de Deus é quem nos convence dessa nossa condição de pecadores.
Portanto, meus queridos, isso fica claro que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras exclusivas de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele esteve presente na obra da criação e opera eficazmente na aplicação da salvação. E elencaremos a seguir algumas dessas obras do Espírito Santo. Nós vamos falar especificamente da presença e de dons do Espírito Santo em nossas vidas. E para isso, meus queridos, eu gostaria de fazer uma leitura introdutória de um texto, de uma carta escrita pelo Supremo Concílio aos nossos pastores, aos membros das igrejas presbiterianas, para demonstrar, nós aqui estamos, e certamente aqui nós temos irmãos vindo de outras denominações, mas que os irmãos possam entender como que a igreja presbiteriana, como que a nossa doutrina, como que nós pensamos a respeito desse assunto que vamos estudar. Assim diz: o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil criou uma comissão permanente de doutrina com o propósito de apresentar respostas a indagações mais urgentes dos seus pastores e membros em várias áreas da fé e da prática. Respostas estas que provenham de uma exegese biblicamente correta e de uma hermenêutica que reflita a teologia dos nossos símbolos de fé e de nossa tradição reformada. A carta prossegue. Uma destas questões diz respeito à obra do Espírito Santo nos dias atuais. A igreja tem uma plena consciência da importância generalizada com que este assunto tem sido recebido em nosso meio, bem como da influência visível entre igrejas locais de ensinos tais como batismo com o Espírito Santo, como uma experiência distinta e posterior à conversão, e falar em línguas como uma evidência inicial deste batismo. E a ênfase a certos dons, tais como línguas, profecias e curas, nos cultos, apesar da atenção dada a uma vida espiritual mais profunda. Estes ensinos têm trazido confusão e divisão em muitas comunidades presbiterianas, particularmente no que se refere ao batismo com o Espírito Santo e com os dons de línguas e profecias. Bem, queridos, então essa carta é uma carta que foi dirigida a nós. Este assunto é um assunto vasto, muito longo, eu li bastante, e até me enrolei no meio de tantas informações a respeito. Mas o que nós temos de prático, né? O que nós temos daquilo que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Primeiro, a gloriosa obra do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado. Nós já lemos nessa parte introdutória, João 16:8. Regenera o pecador. Ele regenera o pecador, isso está lá em João 3:5. Vamos abrir nossas Bíblias para ver como que ele regenera os pecadores. E aí estamos nós. Obrigado, pastor. Muito obrigado. A palavra de Deus está assim. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esse nascer da água e do é o nosso batismo. Então, aqui a gente já pode deixar claro, né, que esse batismo é o batismo que nós recebemos. E esse batismo, ele acontece quando da nossa conversão, da nossa regeneração, que nós já aprendemos sobre isso nos outros estudos.
E esse batismo é o batismo do Espírito Santo, porque aí, a partir desse momento, nós temos, uma vez convertidos, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E a nossa comunhão, o nosso conhecer da palavra, a nossa vivência, é que vai nos dar a plena conhecimento do que a palavra de Deus, do que o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós. E ele também faz o que mais? Ele sela o crente como propriedade exclusiva de Deus. Vamos lá em Efésios 1:13. Então, a gente já viu que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos regenera, e agora vamos lá ver em Efésios 1:13. Quem pode ler esse versículo para a gente? Amém. Queridos, então, aqui é importante, sela o crente como propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, às vezes eu ouço irmãos que têm dúvida da salvação. E eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje não tendo mais essa dúvida. Porque se eu sou um crente genuíno, eu vivo a palavra de Deus, eu conheço as Escrituras, eu estudo e medito nas Escrituras. E lá na frente nós vamos ver sobre frutos. Eu não posso ter dúvida que eu tenho a salvação, porque assim está na promessa. E a promessa do Senhor para nós é que eu, sendo genuinamente crente, crer no Senhor e confessar que Ele é o Senhor da minha vida, eu tenho então essa salvação em Cristo Jesus assegurada. Amém? Meus queridos, vamos prosseguir um pouco mais. E o penhor que nos dá a garantia da nossa redenção, ainda Efésios 1:14. O qual é o penhor da nossa esperança. Bem, ele é o penhor, ele nos dá a garantia da redenção no exato momento em que depositamos nossa fé em Cristo, a gente tem essa garantia, recebemos a vida eterna. O Espírito Santo nos é dado como garantia de que aquela obra que foi começada em nós será completada até o dia final. E como um anel, é como um anel de noivado que sinaliza a promessa da consumação do casamento. O Espírito Santo em nós é essa garantia divina de que na glorificação seremos apresentados como noivas imaculada e sem defeito ao noivo celeste. Então, meus queridos, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele nos dá todas essas garantias. Convence nosso Consolador, Conselheiro e Guia. Isso está lá em João, nós não vamos ler todos, mas eu vou deixar isso com os irmãos. Ele é nosso Conselheiro, Conselho e Guia, né? Nos encoraja e nos exorta. Ele é nosso Conselheiro, Conselho e Guia. Por quê? Todo aquele que crê e introduzido na igreja de Deus, no corpo de Cristo, pela obra do Espírito Santo. Nenhuma denominação religiosa ou rito sagrado pode nos fazer participantes da igreja, cujos membros estão arrolados nos céus, senão o Espírito Santo. Então, só por intermédio do Espírito Santo é que nós vamos ter essa certeza, essa garantia. E em sexto, ele nos encoraja e nos exorta. Isso está lá em Romanos 8, 9, 1 Coríntios 16 e 12, 13. Vamos aí, quem pode abrir para a gente Romanos 8, 9? E quem for ler, por favor, levanta o dedo aí, que eu vou levar o microfone para que todos ouçam, tá?
Quem? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Obrigado. Meus irmãos, mais uma vez aqui a gente tem um reforço, né? E ele nos capacita a entender e interpretar a palavra de Deus. Vamos ver isso lá em João 16:13. Assim diz a palavra do Senhor: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, meus amados, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, nos dá garantia de que nós, os crentes genuínos, nós somos salvos, somos do Senhor e estamos com Ele o tempo todo e somos amados por Ele. Agora, é claro que nós temos a capacidade de, às vezes, entristecê-lo, né? E a gente pode ainda dizer que lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, outra dúvida que a gente não podemos ter, que batiza o crente no corpo de Cristo. Ou seja, nós somos batizados, quando nós somos convertidos, somos batizados, isso é um batismo no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13, e nos dá dons espirituais aos salvos. Vamos passar lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, né? Primeiro Coríntios 12, de 7 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Nós estudamos sobre esses dois assuntos hoje na pregação. A outro, ao mesmo Espírito, a fé. A outro, do mesmo Espírito, dom de curar. A outro, a operação de milagres, e a outro, a profecias, e a outro, discernimento do Espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-la. Mas um só, é o mesmo Espírito, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, os dons espirituais, eles são nos dados sempre para fim proveitoso, para que nós possamos usá-los mutuamente, um em benefício do outro, ou seja, mutuamente nós devemos usar. Ele produz frutos em nossas vidas. Nós vamos deixar para ver esses frutos, porque esses frutos eu os classifiquei como lá no final, como uma aplicação para a gente. Dá poder aos santos para testemunhar, lá em Atos 8, né, 1:8, Atos 1:8. Assim diz a palavra do Senhor. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus amados, aqui
nós temos mais uma, dá poder aos santos para testemunhar. Quem são os santos? Os santos somos nós, os separados. Aqueles que fomos separados pelo Senhor para testemunhar dele, uma vez que nós o reconhecemos, quando a gente vem aqui na frente e nós professamos nossa fé, nós estamos então, uma vez professamos a nossa fé, convertemos, fomos batizados, acreditamos que o Senhor Jesus morreu por nós, mas então nós temos uma missão, porque nos é dado esse dever, essa obrigação de testemunhar dele em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Então, nós precisamos continuar a fazer esta obra que é nossa, de continuar a levar as verdades para que outros sejam alcançados. E aqui eu vou passar rapidamente, mas aqui é o que diz a nossa confissão de fé de Westminster. Nossa confissão de fé de Westminster, se os irmãos forem procurar naquilo que a gente tem na livraria, provavelmente se ela não for bem recente, ela não consta, porque isso já veio como um apêndice, né? Ela tinha até o 34º, aqui é o 30, não, tinha até o 32º, 33º. A partir do 34º, as pessoas que a liam sentiam necessidade de ter ali alguma coisa a respeito do Espírito Santo. Então veio como um apêndice posteriormente o que diz a confissão de fé. Então a confissão de fé, como nós adotamos a Bíblia, né, em primeiro lugar, ela retrata aquilo que está na Bíblia. Eu vou simplesmente ler este primeiro, os outros nós vamos passar, e esse material está à disposição dos irmãos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância, igual poder e glória. E deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho, por todos os séculos. Ou seja, então isso está lá na nossa confissão de fé, e é o que nós já vimos até aqui. Seria a repetição, mas eu gostaria de deixar isso, porque a nossa confissão retrata, né, e é um dos nossos símbolos de fé, que nós aqui já estudamos. Aí é simplesmente tudo que está lá, tá? E quais as referências. Vamos falar um pouquinho de dons. Dons do Espírito. É a manifestação do Espírito no crente, capacitando-o com poder para realizar uma tarefa segundo a vontade de Deus. A palavra de dons vem do grego, né? Charisma, derivada da palavra charis, que significa graça. E, como significa graça, nós também, por graça, fomos alcançados quando o Senhor Jesus deu a sua vida ali naquela cruz de Gólgota. Então, somos, portanto, os dons, são, portanto, dons pela graça de Deus e não algo que conseguimos ou merecemos. Então, os dons do Espírito Santo, de novo, ele nos é dado sempre para que a gente venha trazer, né, para a igreja, para os irmãos, algo que seja proveitoso, útil, que a gente possa crescer juntos. Amém? E aí nós temos algumas passagens, algumas delas nós já lemos, mas dons espirituais no Novo Testamento. O que eu estou trazendo aqui? Sem uma classificação rígida, ou por categorias, né, a gente encontra alguns dons que são classificados como os espetaculares, espirituais de Cristo, né, ou espirituais ou de Cristo, os 9 dons do Espírito,
os 5 ministérios do Espírito. Então eu trouxe aqui algumas passagens bíblicas que falam de dons. Mas o que a gente tem que ter em mente é que todos eles são dados para que haja edificação e comunhão mútua entre nós. Vamos ler alguns para a gente também não passar em branco. Vamos lá em Efésios 4:11. Amém, queridos? Então, está aqui o que a palavra de Deus nos traz sobre esses dons que nos é dado, né? A gente viu lá em 1 Coríntios, se a gente for também em 1 Coríntios 12, de 8 até 10, 1 Coríntios de 8 até 10. Amém. Então, o que é importante disso tudo? É a gente entender que é o Espírito Santo de Deus que nos dá, e esse Espírito Santo de Deus, ele dá conforme a sua plenitude de vontade, mas ele também requer que isso seja sempre usado para a edificação. Então, meus amados, ainda sobre dons, a gente dons dos Espíritos. Nós já vimos em toda essa sequência, dons de revelação, dons de poder, dom de inspiração. Essa é uma classificação que alguns autores faz. E a gente percebe também que o dom do Espírito Santo, e a gente viu aqui já na pregação de hoje, que os dons do saber, palavras de sabedoria, palavras de ciência, discernimento de espíritos, como a irmã acabou de ler. A palavra de sabedoria, saber o que falar em determinada ocasião, solucionar um problema específico. Não se trata de conhecimento humano ou inteligência. Acho que o pastor René já deu uma aula para a gente aqui antecipadamente, depois eu vou agradecer, né? Que não se trata de conhecimento humano, mas é um conhecimento que vem de Deus, para que a gente possa utilizar com sabedoria. E essa sabedoria vem do Pai, do Senhor Jesus, juntamente aqui com o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Eu trago aqui alguns exemplos, né? Muitos deles a gente conhece, para a ação de sabedoria. Uma das passagens, 1 Reis 3, de 16 até 18, é muito longa, mas os irmãos que conhecem são, né, duas mulheres que procuram Salomão, uma dizendo ser a mãe, né, as duas têm um filho, e um deles morre. Estando elas morando no mesmo ambiente, em uma troca, o filho morto pelo filho daquele que estava vivo. Então as duas vão buscar o direcionamento de Salomão do que fazer, porque elas estão ali num embate, numa contenda, uma querendo o filho da outra, né? Então, quando Salomão usa dessa sabedoria do Senhor, pede uma espada e diz: pois bem, estamos no impasse, vamos cortar essa criança. A mãe verdadeira, de imediato, opa,
Eu prefiro que ele fique. Eu não quero, né, perder meu filho. Então, imediatamente a outra continuava. Vamos cortar. Então, a partir desse episódio, ele define quem é a mãe verdadeira, né? Então, essa vivência, o conhecimento da palavra, tudo que a gente precisa conhecer, já nos foi dado, que é a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. Então, com relação a dons, a gente vai naqueles textos que falam, né, do momento em que o Espírito Santo baixa sobre todos ali em Pentecoste, né? Aquilo foi um momento específico. Depois, junto aos apóstolos, um momento de expansão da igreja, um momento de expansão do evangelho, onde o Espírito Santo de Deus entendeu que naquele momento era oportuno ter aquele movimento. Mas isso cessou. E assim entendemos nós, os presbiterianos. Então, aqui, nessa carta que eu mencionei para os irmãos, tem toda uma estrutura fundamentada de irmãos nossos, de pastores nossos, que estudaram o tema, estudaram o assunto, para chegar à conclusão que todos aqueles eventos cessaram, foram para aquela época. Nos nossos dias, né, todo e qualquer dom que nos é dado, ele só serve se, primeiro, for para a edificação do corpo de Cristo. Em não sendo, não faz sentido. E aí tem outras passagens. Palavra de ciência. Revelação do que está acontecendo no momento. Não se trata de adivinhação. Então, para nós, presbiterianos, a palavra do conhecimento, ela é dada para cada um de nós, nas áreas do conhecimento, em que nós nos habilitamos, sendo nós confiantes do Senhor, estando orando e estudando, buscando conhecimento. Nada de sonhos, adivinhação, terapias, algo psíquico. Então, é da nossa doutrina. É assim que nós acreditamos. Então, se eu digo, eu sou crente, sou presbiteriano, sou calvinista, sou reformado, assim eu tenho que acreditar, porque nós professamos os nossos símbolos de fé. Então, não é possível a gente não dedicar tempo a estudar, a aprofundar no conhecimento da nossa doutrina, das teologias de nossa igreja que fundamenta porque nós acreditamos assim. Amém? Então, eu gostaria que essa aula ficasse e deixasse bem claro isso para os irmãos. Que assim é que nós acreditamos. Discernimento do Espírito, percepção sobrenatural para conhecer a natureza de uma atividade espiritual. Serve para combater as imitações, os enganos e as falsificações. A gente tem aqui nesse texto algumas passagens bíblicas, né, que fortalece isso que a gente está dizendo. Vamos pegar o menorzinho deles ali. Vamos pegar Atos 16, 17 e 18. Quem for ler, por gentileza, levanta a mão que eu vou levar o fone. Ninguém? Então, deixa eu encontrar aqui. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo:
Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Amém, queridos? Então, nós temos que estar atentos, porque também do outro lado tem algo que tenta parecer verdade, né? E Paulo, com autoridade, chega ali, identifica e fala: saia. Porque ele tinha esse poder que foi dado pelo Senhor, ao Espírito Santo de Deus agindo. E nós, qual o poder que nós temos? O poder da palavra. Se nós a lemos, nós meditamos, se nós nos instruímos, tudo que a gente precisa saber, aquilo que foi revelado, está aqui. Aquilo que a gente tem um pouco de dificuldade, nós temos irmãos, pastores, que meditam, estudam e aprofundam no assunto, para nos dar orientações que nos deixam convictos, né, do que acreditamos. Pois não? Só um instante. É importante a gente observar que essa moça estava falando uma verdade, né? Dizendo que estes homens são servos do Deus Altíssimo. E eles eram mesmo servos do Deus Altíssimo. E vos anunciam o caminho da salvação. É outra verdade que ela estava falando. Mas, no entanto, movida por um espírito diabólico, satânico. Então, esse discernimento de espíritos, a gente tem que ter um cuidado e uma percepção e oração muito grande, estar em comunhão com Deus para poder saber. Senão, Paulo aqui poderia ficar envaidecido, dizendo que encontrou alguém que conhecia o ministério dele. Mas não, é o contrário. Reforça. Então, queridos, aqui nós estamos convictos de que a gente precisa estar atento a todas essas situações. E qual o caminho que temos? Reforço a palavra de Deus. Nós não acreditamos. É isso que eu estou querendo sair daqui hoje, convicto. Você ia falar, pastor? Ah, sim. Tá. Então, nós estamos aqui falando, né, coisas que a gente precisa reforçar na palavra, né? Vamos prosseguir. Dons de poder: fé, cura, operação de milagres. Vamos ver o que a gente tem a respeito. Fé. Por definição, lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a gente está aqui o tempo inteiro. Por que a gente precisa estar em comunhão? E por que eu quero reforçar aqui mais uma vez, se tem alguém aqui, né, que se diz: eu sou desigrejado. Olha, meu irmão, não faça isso. Porque é aqui, em comunhão, pela pregação, pelo estudo da palavra, é que nós vamos estar sendo fortalecidos, convictos, né, na nossa fé. Então, estejamos todos juntos, buscando o Senhor, porque aqui tem homens, né, e pastores que são ungidos pelo Senhor para estudar, meditar na palavra e nos trazer essa convicção. Solução divina para amenizar o sofrimento humano. Todas as enfermidades estão sujeitas à cura divina. Meus irmãos, todas as enfermidades estão sujeitas a curas divinas. Nós oramos aqui por irmãos enfermos. Nós temos muitos exemplos de alguns que vêm aqui depois dar testemunhos, né, dessa cura, mas quem faz é Deus. Não vamos aqui falar de dons de alguém que impor a mão, como a gente vê por aí,
Então, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a cura vem por Deus. E nós oramos a Ele para que essa cura seja alcançada. Quem que Ele usa? Ele usa médicos, Ele usa a ciência, né? Mas para promover essa cura, e Ele pode fazer a cura se assim Ele for da vontade dEle. Mas não naqueles que dizem que têm dons de cura hoje. Esse foi no momento da história, esses acontecimentos, nós entendemos que lá ficou. E nós não temos, historicamente, nada que venha comprovar algo diferente disso. Tá? Operação de milagres. Operação de poder que ultrapassa as leis naturais. Gera confiança e autoridade especial. E aí a gente tem alguns fatos. Muitos deles a gente conhece, como a travessia do Mar Vermelho, Jesus acalmando a tempestade, Jesus cura Lázaro, ou seja, milagres que aconteceram naquele momento, foram dados a alguns apóstolos, ou foi dado aos apóstolos esse poder, eles tiveram naquele momento este poder, mas a gente não tem fundamentos que justifica que isso esteja acontecendo hoje. Amém? Assim, nós, presbiterianos, calvinistas, reformados, acreditamos. Profecias, variedades de línguas. Profecias, objetivo a edificação da igreja. Não se trata de adivinhar, prever o futuro ou tornar realidade o desejo de alguém. Então a gente tem exemplos aqui de profecias verdadeiras, de profecias falsas, né? E gostaria da gente abrir de novo lá em Romanos, Romanos 16, de 25 a 26. Vou ler. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. E o que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo os mandamentos de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Ou seja, então a gente tem aqui a profecia do que vai realmente acontecer. Mas se a gente for ali num profeta falso, vamos ver aquela passagem de Ezequiel 13:3. Quem pode abrir Ezequiel 13:3? Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Mais uma vez a gente vê uma passagem, né, daquela contribuição que o irmão Ebenezer agora há pouco disse. Tem pessoas que usam dessas situações para enganar. E nós devemos estar atentos. E vamos estar atentos sempre conhecendo a palavra, porque, né, conhecereis a verdade de novo e a verdade nos libertará, porque é assim que a gente precisa proceder. Variedades de línguas foi concedida de forma restrita em Pentecoste,
e, posteriormente, na era apostólica. Todas ligadas à expansão do Evangelho. Assim acreditamos. Tem que ser acompanhada e ter interpretação. Então, meus queridos, isso aqui só reforça aquilo que a gente vem dar. Tudo depende da soberania, propósito e da vontade do Espírito Santo. Essas passagens, a maioria delas nós já lemos. Isso foi dado, né, ali naquele momento de Pentecostes, e a gente não acredita que isso continue existindo nos dias atuais. Qual a diferença entre dons espirituais, fruto do Espírito? Ambos denotam a habitação do Espírito em cada um de nós. Mas nós vamos ver com mais propriedade daqui um pouquinho cada uma delas. Dons, serviço para serem prestados ao outro. Então, os dons que nós recebemos são para ser prestado mutuamente um para os outros. Fruto, traço característico da pessoa de Cristo, implantados no cliente mediante a obediência da palavra de Deus. E nós vamos ver quais são eles. Qual a diferença entre dons espirituais e talentos? Através deles, os dons, o mundo reconhece que Deus está no meio dele. Talentos são habilidades naturais para realizar muitas tarefas na igreja e, às vezes, nem na igreja, né? Pode ser em qualquer ambiente. Então, vamos pegar aqui um exemplo de famílias de músicos. Também veio aqui agora a família do Donato, que nem está aqui conosco mais, mas todos tinham talento para música, né? Então tinha ali talentos. O talento, na verdade, é o seguinte, ele diz que mais ou menos de 1 a 5%, né, é inspiração. O resto, né, é dedicação, ou seja, você precisa exercitar, né? Para o jogador de futebol, ele precisa aperfeiçoar. Para o músico, idem, ele precisa tocar cada vez mais, conhecer mais, né, cifras para ele que cada vez mais ter talento. Agora, os dons são nos dados, né, com o propósito do Espírito Santo para cada um de nós, e a gente precisa exercê-los em benefício da edificação da igreja. A gente precisa ser edificante. Enquanto que o talento é algo para si, os dons é para edificação, é para todos. É para a gente usar para que todos tenham, né, benefício com aquilo. Enfim, os dons espirituais é uma manifestação do Espírito, são manifestados sem nosso controle sobre ele. O Espírito Santo é soberano para nos dar, e a gente já viu isso lá no início da nossa fala. O exercício dos dons espirituais demonstra, em suma, como o Espírito Santo é visto, ou seja, o fruto que nós damos é que vai demonstrar se esses dons presentes em nós estão realmente dando frutos. Um dom espiritual é uma habilidade para servir, um canal pelo qual o Espírito Santo ministra ao corpo privilégios e bênçãos, quanto aos membros da igreja, de uma igreja, exercitam os dons uns para com os outros. De novo, repetição daquilo que a gente já disse. Só trouxe porque eu achei importante reforçar, dado a polêmica que esse assunto traz. E aqui, eu gostaria da gente deter um pouquinho de tempo. Essas orientações eu tirei daquela carta que eu mencionei, que foram escritas, né? E agora eu acho importante que a gente medite um pouquinho sobre ela aqui, a respeito
do que eu estou trazendo. O que está ali? A doutrina do Espírito Santo, como uma segunda bênção, distinta da conversão, não deve ser ensinada e não propagada pelos pastores ou membros nas comunidades, por ser biblicamente equivocada. Vou repetir. A doutrina do Espírito Santo, como uma segunda bênção, não deve ser ensinada e não propagada pelos pastores ou membros na comunidade, por ser biblicamente equivocada. Então, a bênção que nós recebemos, desde sempre, no momento da nossa conversão e batismo, já é o batismo no Espírito Santo. Para que a gente possa, a partir daí, crescer no nosso convívio, no nosso relacionamento com Ele, à medida que nós dedicamos tempo no estudo e no aperfeiçoamento da palavra do Senhor em nossas vidas. Seguinte, todo ensino sobre as línguas e profecias que entende a prática moderna como uma experiência revelatória, isto é, uma experiência na qual nova revelação é recebida, é contrário ao caráter final da revelação bíblica e à autoridade das Escrituras como única regra de fé e prática. Então, meus irmãos, qualquer que for a revelação que o crente calvinista, presbiteriano reformado, tem que se pautar na Bíblia como regra de fé e prática, e não buscar novas revelações, ou alguém que tenha esse dom hoje. Ok? Continua. Todo o ensino sobre as línguas e profecias que entende este fenômeno como um sinal de batismo com o Espírito Santo é contrário à Escritura, bem como todo ensino que vê as línguas e profecias como um sinal de espiritualidade. Tá? Toda a prática do fenômeno das línguas e de profecias que causa divisão e dissersão dentro do corpo de Cristo, que não resulta em instrução e ensino em língua conhecida, é contrário ao propósito dos dons do Espírito, que é a edificação da igreja. Toda a prática do fenômeno das línguas e de profecias que não segue a orientação de 1 Coríntios 14, 27 e 28, é contrária ao ensino bíblico e deve ser rejeitada. Vamos ver lá Coríntios 14, 27 e 28. Quem encontrar primeiro que eu aí pode levantar o dedo que eu levo o fone. Foi? Pastor, você está folheando bem, hein? No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Meus irmãos, então, esse falar em língua, de novo, a palavra-chave, a palavra mágica, edificou, todo mundo vai entender, se não procede. Né? Toda a prática do fenômeno da língua e da profecia, que causa divisão e dissolução dentro do corpo de Cristo, que não resulta em conhecimento, é contrário ao propósito dos dons do Espírito. Isso aí a gente já ficou repetitivo aí.
Reforço. A base para nossas formulações doutrinárias é a Escritura, e não experiências individuais. Reforço. A base para nossa formações doutrinárias é a Escritura, e não experiências individuais. Por mais emocionantes e preciosas que elas sejam. Portanto, a igreja recomenda o estudo sério de todos os fenômenos e experiência à luz da palavra de Deus. Então, se nós conhecemos a palavra de Deus, nós não vamos ser enganados por falsos profetas ou aqueles que usam de subterfúgios para obter resultados, obter coisas para si próprio. Aplicação. Todo crente demonstre no seu ser o fruto do Espírito. Então, o que é importante a gente sair desse ensinamento daqui hoje? Que nós precisamos demonstrar os frutos, né, que há em nós, que é o sinal inequívoco de toda a atuação verdadeira do Espírito Santo. Ah, eu tenho o Espírito Santo presente na minha vida, eu tenho dons. Tem, graças a Deus por isso. E a palavra de Deus diz que Ele dá a cada um de nós. E o pastor aqui do púlpito pediu contribuições para que a gente possa ajudar na infância, ajudar no ensino, ajudar em muitas áreas. Na EBD, né, a gente precisa estar com irmãos que são aí qualificados, né, tem dons, vamos usar em benefício de todos. Aí sim, o fruto do Espírito, e a gente percebe que não está no plural, é o fruto do Espírito. O que é? É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é felicidade, é mansidão, é domínio próprio. Eu normalmente, quando falo sobre esse assunto, eu gosto de trazer um exemplo de um fruto. E aqui nós temos um. Né? Lá na minha terra, mexerica. Em algumas regiões, quando ela tem uma casquinha mais fofa, pocã, tangerina. Mas é um fruto que tem vários gomos. É como se isso aqui fosse nós. Cada gominho desse, dentro de nós, amor. Ah, eu amo o próximo. Eu cuido do próximo. Eu me sensibilizo com o próximo. Com a dor, com a alegria, com o pesar. Isso é verdadeiramente que reflete no crente, se ele tem os dons do Espírito. Tem alegria, compartilha essa alegria com os outros, na dor, na dificuldade, a paz, né? Você é generoso, que é a benignidade. Você é generoso, é bom. Na felicidade, na mansidão. Porque às vezes a gente tem aqui dentro, irmãos, que quando chega em casa, ou quando manifesta com seus filhos, ou mesmo com algum serviçal, alguém que trabalha, aqui dentro é uma beleza, relaciona bem com todo mundo, mas chega em casa, não tem o mesmo comportamento. Será que você realmente, né, é um crente verdadeiramente? Porque se sou, eu tenho que estar sempre buscando no Espírito Santo de Deus, né, esse fruto, para que ele o possa ser visto, eu possa ser
testemunha, né? E testemunhar, às vezes você não precisa falar, mas seu comportamento dá testemunhos horríveis, às vezes, né? Daquele que se diz crente, se professa crente, mas testemunha mal. Domínio próprio. Tem autocontrole? Se não tem, meu irmão, tem que buscar, porque este é o fruto esperado de quem tem o Espírito Santo. Este é o fruto esperado, né? Isso está lá em Gálatas 5, de 22 a 23, eu fiz questão de trazer para a gente. Por quê? Assim a palavra de Deus nos ensina, né? Então, primeiro, quero recapitular rapidamente. Curas, elas existem nos dias de hoje, é dada por Deus, conforme a vontade dEle, no tempo dEle, e nós devemos orar e perseverar na fé para que Ele nos dê. Línguas foi dada num período, numa passagem especial, e não acreditamos que elas existem hoje. Historicamente, não tem nada que fundamenta isso, da época dos apóstolos ou de Pentecostes para cá. Que a gente tenha o fruto muito, muito, muito nas nossas vidas. E que a gente possa sempre, ao dar testemunho nosso, que essas verdades estão presentes em nossas vidas. E principalmente, né, crente não pode ter dúvida de que ele está salvo, está selado, porque assim diz a palavra do Senhor. Amém? Quero orar. Pois então, minha irmã. A minha pergunta é sobre o ponto 9, que é dar dons espirituais aos salvos. E aí você usou o texto de 1 Coríntios 12, de 7 a 11. E aí na mesma narrativa, o mesmo texto cita vários dons. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom de cura, operação de maravilhas, dom de discernimento, variedade de línguas e interpretação. Algumas dessas foram citadas que permanecem hoje e outras dessas que foram até a época dos apóstolos. Então, eu fiquei confusa quanto à posição da Igreja Presbiteriana de Brasília, se ela é continuista ou se ela é cessacionista. Minha irmã, desculpa. O que a gente estudou aqui é que dois temas preocupam a igreja. O falar em línguas, né, e profecias, e um pouco curas. Sobre esses temas, o que a gente está dizendo e reforçando é que nós acreditamos que esses dons foram dados num período, cumpriram a sua função naquele período, e que nós não temos fundamentação para acreditar neles hoje. E assim não acreditamos. Tá? O que nós colocamos do conhecimento e da sabedoria é que tanto o conhecimento quanto a sabedoria, eles provêm, primeiro, sabedoria vem do alto. Conhecimento, você precisa aprofundar naquele tema, para que, sob a sabedoria de Deus, a gente possa tomar uma decisão, que foi aquele caso que eu citei como exemplo, a situação vivida por Salomão. Tá? Então, são nessas situações, e aí não vejo nenhuma continuidade. Eu vejo, sim, atualizados esse assunto dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Só um instante, Estrela. Eu estava analisando a questão dessa carta, né, essa carta pastoral que o senhor citou, e no ponto que ele trata sobre a contemporaneidade das línguas, ele traz 3 pontos de vista. Ele diz que, sob o ponto de vista textual, né, aí ele inclusive vai fazer uma distinção.
No que diz respeito às línguas como sinal do juízo de Deus, aí ele fala que cessaram. Só que, quando ele vai tratar das línguas como edificação da igreja, aí ele vai abrir duas possibilidades, que vai ser, no que diz respeito à interpretação do quando vier o que é perfeito, como sendo o fechamento do cânon, e a segunda vinda de Cristo. Então, ele coloca aqui, sob o ponto de vista textual, com relação à edificação, não tem como afirmar categoricamente que as línguas cessaram para a finalidade de edificação. Então, ele apresenta o ponto de vista histórico, que eu acho que é o que o senhor mais se baseia, né, para citar, e o ponto de vista também teológico, que ele vai falar que, de acordo com as Escrituras, a igreja entende que é possível que Deus, diante de sua soberania, conceda em qualquer momento da história esse dom. E, assim, a gente vê que na recomendação, que inclusive o senhor leu aí, que diz que quando estiver de acordo com o texto de Coríntios, meio que ele abre com a possibilidade. Então, é possível que aconteça. Então, assim, a questão que fica é o seguinte, só para esclarecer, que o senhor falou que cessaram, né? Então, eles cessaram para todos os fins ou cessaram tão somente para a questão do juízo divino? Porque, assim, quando ele abre essa possibilidade de você fazer essa avaliação e verificar se aquele fenômeno corresponde ou não com o que está escrito lá em Coríntios, é como se existisse ainda essa possibilidade das manifestações acontecerem. É só isso. Não. Nós acreditamos que não. E esses dons, como assim foi colocado, por que não? Porque historicamente nunca mais aconteceram. Então, por isso, nós afirmamos que não. Porque a gente tem, de lá para cá, muitos homens, muitos mártires que estudaram, que se dedicaram, dentre eles o próprio Calvino, Lutero, e nem por isso eles tiveram essas bênçãos, esses dons. Então, historicamente, nós não temos fundamentação para dizer que isso está acontecendo ou pode acontecer hoje. Não, nós não acreditamos. Então, como presbiterianos, não. Tá bem? Deixa eu ver a estrela. Tá. Carlos, você passou muito rápido com relação a milagres, me interessei um pouco mais. Você poderia retornar lá? Porque eu não entendi o que você falou, me parece que milagre não acontece hoje, ou acho que eu entendi isso, será que eu entendi errado? Estrela, milagres, a gente acredita que Deus pode conceder. A gente citou o exemplo aqui de Lázaro, né? Citamos o caso ali mencionado. Agora, essa busca de milagres, essa busca de pessoas buscando milagres, nisso não. Alguém que tem, como a gente vê por aí, pregando, vem aqui para um evento de libertação, que eu vou promover a cura, que eu vou fazer milagre nas suas vidas. Isso não. Pastor? Só buscar deixar mais claro aqui, e o Michael até colocou isso para a gente. Nós cremos que, em dois aspectos, o dom de língua cessou. Mas no aspecto, e esse é o entendimento da IPB, no aspecto de que ele pode vir a acontecer por uma orientação divina, por um desejo divino, um propósito divino, nós precisamos julgar à luz de 1 Coríntios 14, 27 e 28. Então, só para ficar claro, quando nós afirmamos como presbiterianos que cremos que o dom de língua cessou, é nesses outros dois aspectos. No aspecto de que pode edificar uma pessoa e ser usado por Deus para edificar a igreja, ele precisa ser confrontado com a palavra de Deus e julgado à luz de 1 Coríntios 14, 27 e 28. Então, só para ficar claro, para quem não acha que em todos os sentidos, né, nos três aspectos, como ele apresentou aqui, que está na nossa carta. Essa carta vai estar disponível lá no nosso aplicativo, você pode ter acesso a toda ela. A ênfase, quando essa carta ela surge, é porque havia uma discussão grande sobre a bênção do segundo batismo, ou seja, o que evidencia que eu fui batizado com o Espírito Santo, é porque eu falo em línguas, eu oro em línguas. E aí, então, a carta veio para dizer, não, a evidência de que você é batizado com o Espírito Santo é você ter uma vida transformada, regenerada.
Porque todo aquele que crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, passa a ter o Espírito Santo habitando em você mesmo. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19 diz isso. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, eu criei em Cristo, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em mim, eu fui batizado com o Espírito Santo. Isso você também vê também em 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 13, 14, ele vai falar sobre dons. 12, ele fala que nós somos batizados com o Espírito Santo. Então, ele habita em nós e por isso nós temos dons, que são diferentes dos ofícios, das habilidades, das competências. Dom espiritual vem direto do Espírito Santo com uma intenção direta, clara do Senhor, para a edificação do corpo, para a manifestação do reino, para a glória de Deus. Dons, talentos e habilidades também vêm de Deus, mas vêm ordinariamente, e não extraordinária, como o Espírito Santo traz para aqueles que são convertidos. Talento, um não convertido tem também. A habilidade, um não convertido tem também. Musical e o que a gente achar. Mas dom espiritual só tem aquele que entregou a vida a Cristo Jesus. Então, é só para deixar claro. Se você tiver mais alguma pergunta, venha fazer para a gente, que aí no próximo domingo a gente pode também esclarecer. Meus irmãos, vamos orar então? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo, pelos irmãos que o Senhor trouxe neste momento, para ouvir, Senhor Jesus, conhecer um pouco mais das verdades sobre o Espírito Santo, Pai. Quero pedir a Tua bênção sobre cada família aqui representada, que o Senhor esteja, Senhor, dando-nos, ó Pai, a sabedoria que vem do alto, para meditar a esse respeito, meditar nesse documento, e que possamos, como os filhos do Senhor, ter uma vida devocional plena, em comunhão plena com o Senhor. Pai querido, leve-nos de volta para os nossos lares, traga-nos no culto de logo mais, com o coração aberto, para nos encher do Espírito Santo de Deus. Amém.